Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de supremo tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente
pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta como alguém pode nascer de novo sendo velho, quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado, é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento, como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos. Ela serve para nós até os dias de hoje. A. W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores. Ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual, mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus.
É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados. Essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta. Que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti. Aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano. Que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família, dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas. Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado.
Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra: cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, diz o seguinte, eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui, no verso 29, Paulo está dizendo assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras, sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre, corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês. Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente,
que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras, ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo, cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21, reforça esse princípio. Diz assim, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão, sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência espiritual das nossas palavras e atitudes. Elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional, pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho. Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma.
Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32. Olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim: perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte. Não de aturar a pessoa, mas de dar suporte, ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira. Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém? Sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas, pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar. Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade. Dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje. Que ela possa encontrar aqui nessa reflexão cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido, em nome de Jesus, amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê
e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo.
porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar, e o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes
dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas
Dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo, crer que
Mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados.
conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da Tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a Tua paz. Traz descanso, alívio. Que o Teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o Teu toque, a Tua presença, o Teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o Teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a Tua vontade. Faça com que o Teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o Teu sangue, cobre essa família com o Teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos Teus caminhos.
que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize, que o impossível se torne possível, que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai, e que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família, sobre a sua casa nessa nova semana. Mais um dia que nós acordamos com vida e com o coração grato a Deus por mais essa oportunidade. A minha oração pela sua vida hoje é para que você consiga vencer a batalha. Aquela batalha que só você sabe que está travando dentro da sua mente. Hoje Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Hoje eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, olha: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Deus vai te dar a capacidade de gerir as suas próprias emoções e de estar no controle da sua mente. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e você vai desenvolver esse domínio. Você vai conseguir lidar de uma forma totalmente diferente, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais fé. Você vai saber lidar com os desafios que surgirem na sua vida. Não só nessa semana, mas durante toda a sua jornada. Amém? Porque tem dias em que a batalha mais difícil que você enfrenta é contra você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é no trânsito, não é com aquele problema que parece não ter fim. Seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério ou nas escolhas que você tiver que fazer, você será vitorioso. Tem dias que você luta contra os seus próprios pensamentos. E é dentro da sua mente que mora o verdadeiro campo de guerra. Mas o que o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente em 2 Coríntios capítulo 10, nesse texto que eu li? Paulo está nos mostrando que a nossa guerra não é uma guerra física. Ela não é vencida na força do braço. É uma guerra espiritual. E ela acontece onde ninguém vê, na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, ele está se referindo às estruturas mentais que são formadas dentro de nós. Mentiras, traumas, medos, pensamentos distorcidos que se levantam contra a vontade de Deus. Essas fortalezas mentais
precisam ser destruídas. E só tem um jeito de fazer isso: com as armas espirituais que Deus nos deu. E o texto continua dizendo assim: destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Às vezes o problema é o orgulho. É pensar que você não precisa mais de ajuda, que você já sabe de tudo, que pode caminhar sozinho. Esse orgulho impede o agir de Deus. E o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, a nossa mente precisa se render. O pensamento precisa ser conduzido. Não é deixar o pensamento te levar. É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, levar os pensamentos a obedecerem ao Senhor. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Escreva isso aqui com convicção: eu tenho a mente de Cristo. Porque isso é uma verdade bíblica. Olha só, eu quero que você entenda algo muito importante. A nossa mente, por natureza, foi moldada segundo o padrão desse mundo. Nós nascemos com a mentalidade carnal, com a mente inclinada para o ego, para o medo, para a dúvida, para o pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6. E se você olhar ao seu redor hoje, você vai perceber que a maioria das decisões erradas, das atitudes impensadas, dos rompimentos, das brigas e até da frieza espiritual, todas essas coisas começaram com um pensamento mal resolvido. Mas pela cruz de Cristo, essa mentalidade pode ser transformada. A morte de Jesus não foi só para nos garantir o céu, ela foi também para nos dar uma nova vida aqui na terra. Agora, com uma nova mente, com novos pensamentos, com uma nova maneira de ver a realidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E é o Espírito que começa essa obra de renovação mental. Ele não só limpa o pecado, ele também transforma a mente. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Por isso que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, tá vendo? Eu tenho a mente de Cristo. Essa é a promessa, irmãos. Deus não quer apenas que você se comporte como Cristo. Ele quer que você pense como Cristo, que você reaja como Cristo, que você tome decisões com base no Espírito e não na carne. Mas isso exige rendição, exige que você entregue seus pensamentos, seus padrões, seus jeitos para Ele. Você precisa deixar de lado a lógica do sempre foi assim, para que você viva o assim diz o Senhor. A mente de Cristo é uma mente em paz, mesmo no caos. É uma mente humilde, que reconhece a sua dependência em Deus. E isso não é esforço humano, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Isso é resultado de um coração que se rende, de uma mente que se submete à palavra e à presença de Deus. A batalha da mente não é vencida com força humana, nem com pensamentos positivos. Ela só é vencida quando Deus entra no campo de guerra junto com você. E se Ele está ao seu lado,
nenhuma fortaleza vai permanecer de pé. O medo vai cair, a ansiedade vai perder a força, a culpa já não terá tanta voz na sua mente. Apenas quando Deus estiver lutando por você é que essa batalha vai ser vencida. Hoje, Jesus está te mostrando quais são os caminhos que você precisa evitar na sua vida. Quais são os laços que você precisa desfazer. Quais são os ciclos que você precisa encerrar. Qual pecado você precisa abandonar. Então não ignore isso. Quando Deus fala, Ele não fala por acaso. Se Ele trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esse novo começa com um posicionamento seu. Eu falei sobre isso hoje no vídeo do Minuto Reflexão, do canal Minuto Reflexão, sobre como você pode mudar a maneira de pensar, a forma de enxergar a si mesmo e, consequentemente, os outros. Sobre como isso vai mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para você assistir a esse vídeo lá. Assista o Minuto Reflexão de hoje, depois que você assistir o Minuto com Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva isso aqui nos comentários. Escreva o nome dessa pessoa aqui por quem você está orando. Se você se lembrar de alguma situação específica que tem dominado a sua mente, que tem te provocado algum distúrbio mental, algum desequilíbrio, que tem tirado a sua paz, a sua paciência, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos pela fé que nós temos a mente de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos despertou nessa nova semana com esse pensamento, com essa reflexão. Obrigado, meu Pai, porque mesmo diante das nossas falhas, o Teu amor permanece firme, permanece constante. A Tua fidelidade não é retirada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Muitas vezes cultivamos pensamentos que não Te agradam, sentimentos e vontades que são alimentadas dentro de nós, que não vêm do Senhor e que nos afastam cada vez mais dos Teus propósitos e da Tua vontade. Purifica a nossa mente, lava o nosso coração, nos ajuda a vencer essa batalha interna. Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Precisamos de Ti. Nos ajuda a identificar os pensamentos que não vêm do Senhor e nos dê força para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade. Entra nesse campo de guerra que é a nossa mente. Destrói as fortalezas, cala essas vozes que nos confundem. Rompa, ó Deus, os ciclos de medo, de dúvida, de culpa, de confusão, de engano e nos conceda a mente de Cristo. Uma mente que nos dê paz, uma mente limpa, sábia. Nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda, ó Deus, a viver guiados pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo depositado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que depositam no Senhor a sua esperança. Pessoas que estão aqui clamando ao Senhor pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela vida de alguém. Que o Senhor receba cada pedido de oração aqui com compaixão e atenda a cada um segundo a Tua vontade. Que essa semana seja marcada pela Tua presença, Pai, pela clareza que só o Teu Espírito pode nos conceder e pela certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém
e amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você de alguma maneira. E eu quero te agradecer por escutar até aqui. E se você ouviu, é um sinal de que você também é um admirador do trabalho que nós fazemos aqui. E você já percebeu que eu estou deixando para dar esses avisos no final do vídeo, como muitas pessoas me pediram. Mas eu quero que você ouça até o final, como reconhecimento dessa atitude, que eu tive aqui. Os avisos. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para milhares de pessoas. E isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós fazemos esse trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui no YouTube. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.